Eu convido a igreja, os amados irmãos, para a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 20. Josué, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 20. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, com Josué, disseram ao povo: Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Após a arca, as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga, grita, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente verá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa,
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes, tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Até aqui, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo orientação para esse momento tão especial. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite estar na Tua casa, para aprendermos cada vez mais de Ti, meu Pai. Para aprendermos, Senhor, que a nossa fé é baseada na confiança. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está à nossa frente em todos os momentos da nossa vida, Pai, nos guiando através do Teu Santo Espírito. E o Senhor, quando nós oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos, mas cremos que o Senhor lutará por nós, que o Senhor cuida de tudo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, tratar do seguinte tema: alcance a vitória através da fé em Deus. Alcance a vitória através da fé em Deus. Esse é um texto muito rico que acabamos de ler, que a vitória foi conseguida através da fé e da obediência. Mas a Bíblia é rica em exemplos de pessoas que alcançaram a vitória colocando a fé em Deus. Quando tudo parecia perdido, quando não havia mais nenhuma expectativa, ou seja, quando tudo parecia impossível, e quando se coloca nas mãos de Deus, Deus dá uma solução. O exemplo disso é o rei Ezequias. Esse homem estava sitiado dentro dos muros de Jerusalém, e ele era reino na época do rei de Judá. O rei de Israel já tinha caído com os assírios. Agora os assírios estão cercando Jerusalém, o império, o maior império daquela época, e ele não tinha como reagir. Ou seja, aos olhos do homem isso era impossível. E a cidade estava sitiada. E Ezequias era um rei, ele tinha muita intimidade com Deus. Daqueles reis do reino de Judá, nós tivemos uma alternância, reis que realmente tinham uma comunhão verdadeira com Deus, e outros não. Então tivemos uma alternância no reino de Judá. Diferentemente do reino de Israel, onde nenhum rei fez altar para Deus. Quando o reino foi dividido, com a morte de Salomão, o reino de Israel tivemos 20 reis, nenhum fez altar para Deus. No reino de Judá, também tivemos 20 reis, mas tivemos alguns reis que foram reis que tiveram fé e obediência a Deus. Josafá, Joás, Ezequias e tantos outros. Mas o fato é que ele ora e ele coloca a sua vida, a sua prática de vida perante Deus como testemunha, como ele vive uma vida dedicada ao Senhor. E ele diz a Deus: eu não tenho condições de reagir
com esse império sanguinário, homens treinados para a guerra. E dentro das muralhas de Jerusalém, não tinha ninguém treinado para a guerra. E ele ora ao Senhor e coloca Deus como testemunha, né, do seu amor, da sua dedicação a Deus. E pela manhã o anjo do Senhor vem e mata 185.000 soldados assírios, e eles saem em retirada, humilhados, porque eles afrontaram o Deus vivo. Esse é um exemplo, irmão, da vitória através da fé em Deus. Esse é um exemplo. Mas a Bíblia, quando nós vamos para Hebreus 11, a Bíblia define a natureza da fé. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. E quando eu vejo essa definição da natureza da fé, eu vejo o exemplo de Noé. Quando Deus viu aquele mundo no pecado, e ele vê Noé, aquele homem justo, Deus acha graça com Noé, e ele poupa Noé e os seus filhos e noras, e a sua esposa, 8 pessoas, e ele pede a Noé ali para construir uma arca, que ele ia acabar o mundo com um dilúvio. Mas vamos imaginar, irmãos, numa região que não tinha chuva, e que não chovia, e você dizer que vai ter um dilúvio, era muito improvável. Era um lugar seco, que não chovia. E aí Noé começa agora a ter fé e obediência a Deus. Fé e obediência a Deus. E ele começa a fazer aquilo que Deus ordenou. E ele passa 120 anos pregando, e o povo comendo, bebendo, não dando a menor importância do que Noé dizia. Alguns diziam que ele não sabia o que estava falando. E de repente a coisa acontece. E a vitória também de Noé foi através da fé e obediência a Deus. Mas eu sempre digo que a fé é baseada na confiança. E da confiança em Deus. E crer em Deus apesar das aparências e circunstâncias. E às vezes nós perguntamos, né? Você tem fé? Você espera pelo tempo de Deus? Porque Deus é atemporal. Nós somos temporais, nós queremos muitas vezes que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas Deus, nós como filhos de Deus por adoção, Deus quer o melhor para cada um de nós. E eu digo sempre que a nossa capacidade de confiar em Deus é diretamente proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Isso é uma coisa tremenda, irmãos. A nossa capacidade de confiar em Deus é diretamente proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o amamos e queremos e confiamos nele. Isso é fé. Um exemplo é quando você conhece uma pessoa que você não confia nela, porque você não pode ter nenhuma relação com ela. Mas à medida que você conhece aquela pessoa, você passa a confiar nela. E assim é nós com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele, mais queremos e mais amamos. A nossa caminhada precisa de fé e obediência. É isso que aconteceu com esse exemplo que nós demos aqui. Mas e quando eu lembro agora, que é o exemplo de Abraão, quando Deus pede a Abraão para ir lá, sair da cidade de Ur da Caldeia e vir para Canaã, e Deus diz para ele que eles seriam numerosa nação. Mas como entender um homem já velho, amortecido,
com 100 anos, a esposa com 90, ela é estéril, e Deus diz que a sua geração seria numerosa como as estrelas do céu. Como entender isso? E o fato é que isso aconteceu, porque mesmo nessas circunstâncias, nasceu o filho da promessa, nasceu Isaac. E aí eu fico pensando como é que Abraão se comportou quando Deus pede o sacrifício do seu filho Isaac, que era o filho da promessa. De Isaac sairia todas as gerações para povoar o mundo, como Deus tinha dito, que seria numerosa como as estrelas do céu. E ele pede, e aí Abraão não titubeou. Pegou o seu animal, pegou a madeira, o cutelo, pegou o menino, os 2 servos, foi para o Monte Moriá, e ali ele diz aos 2 servos: fiquem aqui, que depois nós voltaremos. E aqui nós vamos ver a fé de Abraão, porque mesmo no período que não tinha nenhuma notícia de ressurreição de mortos, Abraão entendia que ele ia imolar o menino, o sacrifício, mas Deus ressuscitaria. Então, Abraão não teve, em nenhum momento, ele teve fé e obediência a Deus. E a gente sabe que, para alcançar a vitória, nós alcançamos através da fé e obediência a Deus. E o fato é que, da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, vieram muitos filhos de Jacó, e houve uma grande seca ali naquela região, e eles vão ali para o Egito, uma região que tinha comida, porque vocês sabem a história de José, governador do Egito, e Jacó entra ali com a sua família, 75 pessoas, para a região ali de Gozen, que era uma região ali, que era fértil, e ali ficam durante mais de 400 anos. E ali durante um período que houve a morte do faraó, a morte de José, e de repente, eles começam a ser escravizados, e Deus levanta um libertador, que é Moisés, para libertar o povo. E dali saem milhões de pessoas agora, em busca da terra que eles já tinham habitado, que era Canaã, depois de 430 anos, como o próprio Deus tinha dito a Abraão, que vocês serão peregrinos em terra alheia por mais de 400 anos, para se cumprir o que Deus tinha dito a Abraão, que a sua geração seria numerosa como a estrela do céu. E ali está uma multidão de pessoas, e nós vamos ver que alguns, por desobediência a Deus, por murmurar, aqueles acima de 21 anos, morreram mais de 600 mil pessoas ali no deserto. E daquele total ali de pessoas com essa idade, só ficou Josué e Calebe. Mas o fato é que Deus tinha dito que eles ocupariam a terra prometida. E a entrada, saindo do Egito para entrar na terra prometida, Canaã, a ideia era entrar por Jericó. Mas Jericó era uma cidade fortificada, muralhas intransponíveis. Ou seja, era uma muralha, do ponto de vista humano, não tinha como acontecer, como derrubar aquela muralha e conquistar a cidade. Mas Deus deu instruções a Josué de como a coisa deveria acontecer. E eu fico aqui pensando, quando a gente lê esse texto bíblico, ele manda aquele povo fazer algumas coisas que do ponto de vista humano não tinha nenhum sentido. Mas o fato é que Josué, ele com fé e obediência, ele comandou tudo aquilo que Deus tinha ordenado.
E a partir disso, Deus concedeu a vitória. E vamos ver que esse evento não foi apenas uma vitória para o povo de Israel, mas também uma demonstração poderosa do cumprimento das promessas de Deus e da importância da fé e da obediência. Fé e obediência andam juntos na nossa caminhada. Se eles não têm fé e não obedecem, nada teria acontecido. Nada. Josué foi aquele líder escolhido por Deus para conduzir o povo até Israel com a morte de Moisés. Era um homem de fé e de coragem, né? E conhecido por sua obediência a Deus. Josué era um homem conhecido por sua obediência a Deus. Mas antes de tornar líder, Josué foi um dos espias enviados por Moisés para espiar a terra. E quando Moisés manda espiar a terra, que os espias voltam, todos foram contra a entrada naquela região. E somente dois, Josué e Caleb, acreditaram que o povo de Israel podia conquistar, porque eles sabiam que não tinha força suficiente, mas eles tinham um Deus poderoso que ia à frente, que Deus lutará por nós. Eles confiavam plenamente no poder de Deus. Poder de Deus. Jericó, como era uma cidade com grandes muralhas, localizada na região de Canaã, que Deus prometeu aos israelitas por herança. E Jericó era muito conhecida pelas suas muralhas. Mas o texto fala, o texto que acabamos de ler, que diz que ele manda marchar ao redor da cidade durante 6 dias. E uma vez por dia, em completo silêncio. É que o texto acabamos de ler. Completo silêncio. Com a arca da aliança. E sendo carregada pelos sacerdotes. E 7 sacerdotes tocando a trombeta de chifre de carneiro. Josué 6, 3, 4, como acabamos de ler. E no 7º dia, isso eles repetiram durante 6 dias. E no 7º dia, deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. No 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, uma única volta com a arca trocando trombeta. Mas no 7º dia, eles deveriam ao redor da cidade 7 vezes, 7 voltas. E deveriam tocar as trombetas e todo o povo deveria gritar com força. E aquela muralha, quando o povo gritou, as muralhas de Jericó caíram por terra, permitindo que os israelitas invadissem e conquistassem a cidade. E aqui nós vamos ver a lógica do ponto de vista humano, irmãos. Como que isso poderia acontecer? Apenas isso. Mas Josué teve fé e obediência. Ele alcançou a vitória através da fé em Deus. As muralhas de Jericó não caíram, irmãos, por conta do som das trombetas ou do grito do povo. Não foi por isso que aquelas muralhas caíram, mas pelo poder de Deus em resposta à fé e à obediência dos israelitas comandados por Josué. E esse evento, ele demonstrou que a vitória vem de Deus e não das habilidades humanas. A vitória vem de Deus. E aqui nós aprendemos a alcançar a vitória através da fé em Deus. Esse é um exemplo muito grande, muito forte para nós. Aquelas muralhas de Jericó é um lembrete poderoso do que Deus pode fazer por aqueles que confiam nele e seguem suas instruções. Isso é um exemplo muito claro para nós. Assim como Josué, o povo de Israel enfrentaram um desafio, eu diria aparentemente impossível. Impossível. E a pergunta que nós fazemos, podemos superar também aqueles muros em nossas vidas quando confiamos no poder de Deus?
muros podem ser derrubados à nossa frente, coisas impossíveis podemos derrubar quando confiamos em Deus, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando eu vejo Abraão com 100 anos, e Sara com 90 estéril, e ele tem um filho, o filho da promessa, o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, e aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, porque o nosso Deus não é Deus de mentira, o nosso Deus é Deus de promessas, Ele cumpre as promessas que Ele prometeu. Demorou 430 anos, mas a promessa se cumpre, porque Ele diz que aquela terra será ocupada por eles. Eles seriam peregrinos por algum tempo, e eles saem dali, vão para o Egito, depois voltam a ocupar a terra depois de 430 anos. Ali a promessa de Deus é cumprida, ali entrando em Jericó. Essa história inspira a nossa fé. Que essa história inspire a nossa fé e nos motive a obedecer a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Mas também nós temos aqui que quando eles entram em Jericó, eles tinham tido benefício daquela prostituta Raabe. E ela escondeu os espias para que o rei perseguindo não matasse aqueles espias. E ela pediu que fosse, ela sabia que aquela cidade ia ser ocupada. E ela pediu para ser poupada. E essa mulher foi poupada. Mas nós vamos ler na genealogia de Jesus que Raabe, essa prostituta, está na genealogia de Jesus. Então tudo, irmãos, tem. A Bíblia ela é cheia de coisas. Deus usa pessoas, tem seus planos perfeitos através de pessoas imperfeitas. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus, Raabe faz parte da genealogia de Jesus. É impressionante. Mas também nós vamos ter outros exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram muita fé. Quando eu vejo aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e aquela mulher tem uma hemorragia há 12 anos, e ela buscou muitos médicos para curar a sua doença e não conseguiu. E ela estava cada vez pior, ela tinha gastado tudo que te possuía. E ela sofreu da hemorragia há 12 anos. E ela tinha gastado tudo com os médicos. E ninguém conseguia ajudar aquela mulher. E ela soube de Jesus. Jesus operando milagres. E ela busca Jesus. E ela viu Jesus passando. E ela pensou, se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Mas tinha uma grande multidão no entorno de Jesus. A dificuldade dessa mulher de chegar até Jesus era muito difícil. E o fato é que a mulher que tinha um fluxo, uma hemorragia, ela é mulher impura. Ela não podia entrar no templo, não podia ficar perto das pessoas. Essa mulher deve ter ficado numa situação muito difícil. Ela arriscou. Como é que Jesus reagiria? Como é que as pessoas reagiriam? Mas a mulher, ela conseguiu, mesmo assim, se aproximar de Jesus e tocar na sua roupa. E ela entendia que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela ficaria curada daquele fluxo de sangue. Mas Jesus sentiu que foi tocado. E aqueles apóstolos, aquela multidão diz, como? Essa multidão toda te impressando, como você diz isso, Senhor? E ele diz, porque eu senti que saiu o poder de mim. Ou seja, o toque tinha sido diferente, porque saiu o poder dele. E a mulher, vendo aquilo, ela não podia se esconder. Ela contou o que tinha acontecido, o que tinha feito. Que tinha sido curada daquele fluxo de sangue, daquela hemorragia. Jesus, ela tinha medo da reação de Jesus e da multidão.
Uma mulher impura no meio da multidão. Ela arriscou. Então Jesus vai em paz, porque a sua fé a tinha salvado. E o fato é que a mulher tinha procurado ajuda médica, mas não tinha conseguido. Mas agora a sua fé, ela buscou o médico dos médicos, que é Jesus. Aquele que é o Senhor das causas impossíveis. Aquela mulher saiu de casa doente para enfrentar a multidão e depois contar tudo em frente das pessoas. Ela foi muita coragem daquela mulher. Ela tinha uma preocupação com o que é que as pessoas iam pensar, como Jesus iria reagir. Ela não sabia, ela arriscou tudo. Mas o fato é que ela ficou curada. E aquela mulher demonstrou uma fé persistente. Mesmo após anos de sofrimento e tentativas frustradas de cura, essa mulher mostrou persistente. Sua fé foi suficiente para trazer cura e restauração. Cura e restauração. Mostrando o poder transformador de Jesus e da sua confiança. Essa história mostra que Jesus é acessível a todos que o buscam. Nele com fé, independentemente da sua condição ou passado. A mulher buscou a cura em Jesus, encontrando não apenas a cura física, mas também a cura espiritual, porque Jesus restaurou sua vida. E a principal é a cura espiritual, é a salvação. Porque quando nós morremos, só levamos nossa alma, irmão. E a nossa alma, quando nós morremos, ou ela entra em gozo eterno, ou já em sofrimento. Ou ela vai para o altar de Deus no paraíso, ou vai para o mundo dos mortos, o Hades, ou chamado inferno, já em sofrimento. Mas quando eu vejo o exemplo de Daniel, aquele homem que não se prostrou para orar para aqueles deuses pagãos, ele preferiu ser lançado na cova dos leões. E Deus preservou a vida dele. Quando eu vejo os amigos de Daniel, quando aquele rei Nabucodonosor pede, faz uma estátua de ouro, e que todos se prostrem naquele momento, quando o símbolo tocasse, a harpa tocasse, e aquela multidão no entorno daquela estátua, todos ali se prostraram, e os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. E aí eles são chamados por Nabucodonosor, é verdade que vocês, sim. E eles disseram que não adiantava, porque eles não iam se ajoelhar diante de outro Deus, que não era o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E ali eles são jogados numa fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente. E Deus preservou. Por quê? Porque pela sua fé e obediência alcançaram a vitória pela fé em Deus. É assim que nós alcançamos. Mas eu quero concluir dizendo o que nós aprendemos com a queda da muralha de Jericó. O que nós aprendemos com esse texto, irmãos. Primeiro é que essa história nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando suas instruções parecem comuns ou impossíveis. O que Deus instruiu aqui nesse texto 6 que nós lemos é uma coisa incomum ou impossível. Mas Josué não questionou. Rodeou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma única vez, trombeta trocando com a arca. No 7º dia, 7 voltas, troca as trombetas, o muro cai. A fé do povo, a fé de Josué e do povo foi recompensada com uma vitória milagrosa. O cumprimento exato das ordens de Deus foi essencial para a conquista de Jericó.
cumpriram exatamente aquilo que Deus prometeu. Nem 1 milímetro a mais nem a menos. Do jeito que Deus prometeu, eles cumpriram. Alcançaram a vitória através da fé e da obediência a Deus. E isso nos lembra que obedecer a Deus, mesmo em pequenos detalhes, é fundamental para experimentar suas bênçãos. Obedecer a Deus, mesmo em pequenos detalhes, é essencial para receber as bênçãos de Deus. E Deus cumpre promessas, porque Deus tinha prometido que Abraão seria uma numerosa nação e que eles seriam peregrinos em terra alheia. E quando eles conquistam Jericó, a promessa feita a Abraão está se cumprindo ali. Porque o povo agora está entrando na terra prometida depois de 430 anos. Então, o nosso Deus é Deus de promessa, Ele cumpriu a promessa. Muitas vezes nós queremos dar ordem a Deus e queremos que as coisas sejam imediatas. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, irmãos. Deus é atemporal. A minha mãe orou 50 anos por mim, pela minha conversão. 50 anos. Não foi 5 dias, foi 50 anos. Essa história também nos ensina que, mesmo diante do desafio gigantesco, devemos confiar em Deus, que tem o poder de fazer o impossível acontecer. Deus tem o poder de fazer o impossível acontecer. A queda das muralhas de Jericó não foi fruto do esforço humano, não, irmão. Eles não fizeram nada. Mas o poder de Deus em resposta à fé e à obediência. Façam isso, e fizeram. Uma coisa que não tinha sentido, mas para Deus tinha. E quando seguimos as orientações de Deus com confiança, podemos ver a sua fidelidade em nossas vidas e testemunhar a sua poderosa ação. É assim que funciona. As muralhas de Jericó referem-se à história bíblica da conquista da cidade de Jericó pelo povo de Israel, liderado por Josué, após um cerco que culminou com a queda miraculosa das muralhas. E a queda das muralhas é interpretada como um exemplo do poder de Deus, e da sua capacidade de realizar o impossível. E eu quero concluir agora dizendo, finalmente, que a história também ressalta a importância da fé e da obediência a Deus. Uma vez que o povo seguiu as instruções divinas, mesmo diante de um desafio aparentemente impossível. E às vezes eu entendo que muitas vezes nós encontramos essas dificuldades em nossa vida, desafios que nós enfrentamos. Uma mensagem de que com fé e perseverança é possível superá-los. Com fé e obediência e perseverança é possível superar. E eu concluo dizendo que as muralhas de Jericó representam um evento bíblico marcante que ilustra o poder de Deus. A importância da fé e da obediência. E a possibilidade de superar desafios com a ajuda divina. Alcance a vitória através da fé em Deus. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você não pode fazer, que Deus lutará por nós. Assim aconteceu com esses exemplos que nós aqui acabamos de citar. Era impossível para o rei Ezequias vencer aquele exército. E o anjo do Senhor veio e numa só noite matou 185 mil soldados assírios e saíram em retirada em debandada, humilhados, porque eles insultaram o nosso Deus.
É isso que nós aprendemos com esse texto tão rico. E podemos alcançar a vitória através da fé e obediência a Deus. Que Deus continue nos abençoando sempre. Eu convido os irmãos para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão pela palavra que foi lida, que foi estudada, por ouvir a Tua voz, essa palavra que nos traz confiança cada vez mais, para seguirmos uma vida em retidão com o Senhor, na certeza que quando nós vivemos uma vida de fé e obediência, Pai, nós recebemos bênçãos sem medidas que vêm do Senhor, na certeza que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, Pai. É o Deus que detém o reino, o poder e a glória, Pai. E nada é impossível aos olhos do Senhor. Ele é o Deus de promessa, Ele cumpre suas promessas, porque o nosso Deus não é Deus de mentira. Ele é o Deus da verdade. Obrigado, Pai, por este momento tão rico na nossa vida. Ele vem, na realidade, fazer a diferença na nossa caminhada de fé, para o nosso crescimento espiritual. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.